girando a informação, porque temos agora o nosso quadro de entrevista, recebendo, né, via Zoom, né, o Milson Braga, professor do Departamento de Comunicação Social da UFES. Nós vamos acompanhá-lo, né, através deste bate-papo, nessa entrevista, e vem trazendo informações sobre o programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Mas antes, a nossa vinheta, a mais famosa do nosso início de tarde. Entrevista. Professor Milson Braga, satisfação recebê-lo aqui, né, no nosso jornalismo da Rede Xodó, para quem possa trazer informações importantes para os nossos ouvintes e telespectadores sobre o nosso curso de comunicação social da UFES. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal do interior, Robson. É um prazer estar aqui com vocês e é muito bom falar de educação sempre, né? Educação é fundamental. É a base, né, professor? É a base isso. Né, de todo o nosso conhecimento. Professor, como é que está a nossa comunicação social da nossa Universidade Federal de Sergipe? Quais foram os avanços, né, dentro desta tecnologia que vem a cada dia crescente no país? Perfeito. Bom, a universidade ela tem, né, dentro das suas possibilidades, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. A universidade vem trabalhando no sentido de consolidar esse departamento, essa área do conhecimento, né? Hoje a universidade tem um departamento de comunicação, né, com 3 cursos já consolidados: jornalismo, cinema e publicidade e propaganda. Hoje nós temos em torno de 850 alunos frequentando a graduação, né? E estamos avançando aí fortemente no sentido de construir aquilo que nós chamamos de educação continuada. Ou seja, o aluno entra na graduação e a gente espera que ele saia, de preferência, com um doutorado em comunicação. A gente já tem um mestrado, né, que é hoje a nossa menina dos olhos, porque a gente está implementando o mestrado, está consolidando esse mestrado. E a boa notícia, né, é que é em primeira mão para a Rádio Xodó, e essa é mesmo em primeira mão, nós estamos aí trabalhando para o lançamento, se tudo correr bem, do doutorado em comunicação na universidade o ano que vem. Então, assim, tem sido uma caminhada importante para construir aí qualidade na educação, sobretudo na educação voltada à comunicação social, né? Então, em primeira mão, doutorado o ano que vem, se tudo correr bem, em comunicação social na Universidade Federal de Sergipe. É isso aí. Então, parabéns ao professor Milson Braga, parabéns a todos os estudantes, a todos, né, envolvidos diretamente no setor de comunicação. É um grande avanço, a busca pelo conhecimento e a especialização. Isso. Eduardo Carvalho. Perfeito. Cumprimentar o professor Milson Braga. Professor, comunicação social sempre muito crescente, a gente tem percebido também nos últimos anos como tem crescido. A que se deve, né, esse crescimento, né? Eu percebo até quase que estratosférico, porque se a gente observar, né, é um volume considerável. Você tem 800 pessoas envoltas, né, entre cinema, comunicação. A que se deve essa aptidão? Eduardo, prazer falar com você. Na verdade, a tecnologia fez e tem feito, né, não fez, ela continua fazendo uma revolução no âmbito da comunicação que não há precedência na história, né? Então, assim, o surgimento das mídias digitais, das plataformas, da internet propriamente dita, ela, de certo modo, por um lado, ela democratizou a comunicação, né? A gente sabe que, por outro lado, existe aí alguns perigos, algumas coisas, mas enfim. Mas, de um modo geral, a tecnologia ela democratiza a informação e democratiza a comunicação. Isso faz com que o cidadão comum, sobretudo jovens, que há 10 anos se via na periferia desse universo, hoje ele é parte desse universo, né? Nós brincamos muito na universidade e falamos que todo mundo hoje se sente um pouco comunicador, porque nós só não consumimos comunicação como nós fazemos comunicação, né? Se você entrega um celular na mão de um garoto aí de 15, 20 anos, ele faz coisas impensadas, né? A minha geração não imaginava uma coisa dessa. Então, essa democratização, que por um lado é altamente vantajoso, apesar dos perigos que isso oferece,
ela democratiza o acesso, e ao democratizar o acesso, ela abre portas, né? Ela se coloca, eu diria que na vanguarda do conhecimento, e se coloca à disposição das pessoas. Eu acho que isso é um atrativo que a comunicação tem oferecido, mas sobretudo por conta da comunicação, Eduardo. Assim, aquilo que nós denominamos de tecnologias da informação e da comunicação, de fato democratizou o acesso, e ao fazê-lo, ela deixou uma porta imensa aberta para que todo mundo seja comunicador. O que a gente quer é que nós façamos comunicação de qualidade. Afinal de contas, nós sabemos aí, as fake news é um exemplo, né, do quanto uma comunicação mal elaborada ou intencionalmente elaborada pode ser prejudicial. Mas eu penso que a tecnologia tem esse papel, e essa é uma pergunta importante, Eduardo. Professor, relacionado a essa questão, hoje a gente tem percebido que fala-se de tudo, né? E fala-se sobre tudo. Cada vez mais a gente precisa ter muito cuidado, porque o conhecimento, né? Eu gosto muito do conhecimento, porque a gnose, né? Que é a palavra original grega, gnose, conhecimento. O conhecimento parcial, ele é perigoso. Porque em tudo o conhecimento parcial você pode destruir uma vida, você destruir uma carreira, claro, né? Então o conhecimento integral é importantíssimo, e mais do que nunca na nossa época agora, está todo mundo falando muito e falando sobre tudo, e a gente percebe um viés muito grande de incoerência, de falta né, de preenchimento, né? Muito levado por fulano disse, eu vi isso, eu vi aquilo. Então, cada vez mais, né? O senhor entende dessa forma também, o cuidado que a gente tem com aquilo que a gente comunica? Claro. Isso é fundamental, né? A gente tem que tomar cuidado, porque a informação Google, né? Essa informação superficial e rápida na ponta do dedo, ela dependendo da abordagem, dependendo do que se diz, do que se fala, ela é altamente comprometedora, né? A gente fala não só em destruir a informação, mas destruir reputações, destruir patrimônios, destruir uma série de outras coisas quando a informação é mal elaborada e intencionalmente mal elaborada. E você tem toda a razão, assim, o conhecimento, se ele não for completo, ele é altamente perigoso no sentido de que ele cria uma sensação de domínio que não existe, né? Quer dizer, não dá para você falar de tudo com profundidade, porque ninguém consegue fazer isso. Mas a tecnologia te dá essa possibilidade, é uma possibilidade perigosíssima. E você tem absoluta razão quando diz, o conhecimento, se ele não for robusto, se ele não for aprofundado, ele efetivamente não serve para nada. Quer dizer, não serve para nada do bem, porque do mal provavelmente vai servir para alguma coisa, né? E a universidade, ela tem essa preocupação o tempo inteiro de que a gente não pode... Eu diria que a gente não pode concordar com essa parcialidade do conhecimento, né? Efetivamente, a tecnologia abre portas, mas a universidade, ela vem lutando dentro das suas possibilidades, que o conhecimento precisa ser uma coisa concreta, uma coisa aprofundada, uma coisa com começo, meio e fim, né? E é por isso que a gente se debruça tanto sobre o cuidado com o ensino, com a educação, com o conhecimento. E aproveito aí para parabenizar os meus colegas professores, né? Dia 15 foi dia do professor, e dizer o quanto isso tem sido um desafio a quem entra em sala de aula com uma juventude tão desejosa do conhecimento, mas com tantas facilidades tecnológicas. Então tem sido um desafio. E você tem razão, sim, o conhecimento, se não for completo, ele não serve para nada, né? Efetivamente não serve. É isso aí, professor. Fica uma informação sempre vaga, né? Sempre uma informação. Isso. Falta de acrescento. Olha, 13 horas e 19 minutos. Vamos acionar agora o nosso comunicador, Robson Martins, direto de Propriá, também interagindo com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, professor Milson Braga. Vamos lá, Robson. Muito boa tarde, meu amigo. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos, a você que nos acompanha na Rede Xodó e professor Milson Braga. Receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Professor, o curso de mestrado em comunicação da UFES, ele é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES-MEC. Muito obrigado.
Sim. Efetivamente, os mestrados, né, não apenas da UFES, mas também da UFES, eles só têm condições de funcionar quando eles têm autorização de funcionamento, né? Não há, ao contrário de graduações, que você abre e fica esperando autorização, existe lá um processo burocrático. No âmbito dos mestrados ou no âmbito da pós-graduação, isso não funciona assim. Então, efetivamente, objetivamente, o nosso curso é reconhecido e o melhor de tudo é que normalmente você começa com uma nota 3, que é a nota mínima que o MEC atribui, né, a CAPES, e com o passar dos anos você vai galgando aí possibilidades de melhora da nota. E hoje nós estamos com a nota 4, que já nos dá know-how, né, para pleitear um doutorado, que é o que a gente está fazendo agora nesse ano de 23, com previsão de abertura em 2024. Isso também se a CAPES autorizar, né? Você já é nota 4, pode ter um doutorado? Não, eu posso pleitear um doutorado, eu ainda não tenho. Mas também só podemos ter com autorização prévia, não podemos abrir e depois pedir a aprovação, né? Então, o nosso curso hoje é reconhecido, é autorizado e estamos aí com a nota consideravelmente boa. Se você pensar que as notas vão de 0 a 5, o nosso mestrado hoje é nota 4, está quase no topo da codificação de nota que a CAPES atribui. Muito obrigado, Robson Martins, direto de Propriá. Professor Milson, voltando um pouco para a nossa pós-graduação, né, qual é o percentual de alunos que ingressaram aí, né, na pós-graduação em comunicação pela Universidade Federal de Sergipe? Bom, atualmente a gente tem uma oferta de vagas que tem relação direta com a quantidade de professores, né? Então, assim, você não pode liberar o acesso via edital de seleção, porque a pós-graduação no Brasil tem esse critério, um quantitativo de vagas que você entende que é adequado, 20, 30, 40 vagas, não funciona assim. Efetivamente, os mestrados eles oferecem vagas em razão da quantidade de professores que estão disponíveis para orientar esses alunos. Então, hoje na UFES, nós temos um quadro de professores, de 15 professores, doutores, né, que trabalham no mestrado, e esses 15 professores ofertam, em média, um pouco mais, um pouco menos, mas em média, 16, 17 vagas por ano para acesso dos alunos já graduados. Então, a nossa seleção que está em andamento nesse momento, a gente está com o edital lançado e aberto, nós estamos oferecendo exatamente 17 vagas para 15 professores. O que significa que um ou outro professor está disponível para orientar 2 alunos, mas em média o colega professor pega apenas um orientando, porque ele tem que trabalhar com esse aluno durante 2 anos, ali próximo a ele, quase que semanalmente, tendo reuniões e reuniões de orientação. Então, hoje, o nosso quadro de oferta está em torno de 17 vagas e nós temos 17 alunos já cursando, porque a cada 2 anos a gente libera o aluno, o que significa que a gente tem 17, 14, 34 alunos no quadro de discentes, que é um quantitativo relativamente bom, né? Está dentro da média nacional. Mais do que isso, o programa não suporta, porque acaba sendo um trabalho individualizado. Então, a nossa oferta hoje são de 17 vagas para a seleção, que deve acontecer agora finais de outubro, início de novembro. Obrigado pela informação, professor Milson Braga. Agora vamos girar mais uma vez a informação, a interatividade com o professor Milson. É o Glauber Leal, nosso comunicador direto de Tobias Barreto. Vamos lá. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho, saudar aí o professor Milson Braga, seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da região Centro-Sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. Falar de comunicação é sempre bom, não é verdade? E a minha pergunta para o professor é o seguinte: qual a reflexão é possível fazer da comunicação, ou melhor, de comunicação aqui no estado de Sergipe? Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Muito obrigado pela pergunta. E essa é uma pergunta importante, né? Sergipe é um estado pequeno, é o menor estado do Brasil, em termos geográficos, né? Mas efetivamente não é o menor estado, ou não estamos na rabeira do que poderíamos dizer do processo comunicativo, né? Muito pelo contrário, né? Em termos de comunicação, o Sergipe hoje tem uma malha comunicativa muito robusta.
para além das rádios, da própria televisão, você tem aí uma série de outros canais funcionando em âmbito estadual. A universidade tem um canal de televisão, a Câmara Legislativa tem um outro canal. Então você tem hoje uma teia de estratégias comunicativas muito importantes, e eu acho que isso a gente tem que ressaltar, para além, claro, de uma cobertura de educação que permite isso, né? Penso que vocês sabem com certeza, a universidade está abrindo novos campos, tem aí um trabalho da abertura do campus de Propriá, que já está, se não me engano, em fase final de implementação. Tem um trabalho para a melhoria do campus de Itabaiana, campus do Sertão, campus de Laranjeira, São Cristóvão, Aracaju. Então, a comunicação ela tem sido aí permeada nesse processo de educação. Então, assim, eu prefiro acreditar que nós somos um estado pequeno, mas não somos um estado frágil em termos comunicativos, porque temos uma malha, uma teia de informação importante em todos os cenários. E não havia de ser diferente, né? As mídias digitais deram esse fôlego comunicativo à população, e você tem uma série de trabalhos, uma série de empreendimentos, de pequenos empreendimentos comunicativos acontecendo pelo estado afora. Então você tem grupos de trabalho, sobretudo no Instagram, de empreendedores femininos, né? A gente agora visitou um circuito do sertão do estado, o Circuito dos Embuzeiros, para fazer um trabalho de comunicação com eles, né? O curso de publicidade esteve lá agora há 15 dias atrás, visitando o Circuito dos Embuzeiros, que é um trabalho do Sebrae que a gente encampou para ajudá-los a criar uma teia de comunicação importante. Então, assim, a reflexão que se pode fazer é que nós não estamos aí, aliás, muito pelo contrário, nós estamos bem abastecidos, e claro que isso tem a ver com a boa qualificação e a boa qualidade dos profissionais de comunicação que nós temos, né? Pode ser que tenhamos certa fragilidade em estrutura, tecnologia, isso sempre vai ser questionável, né? Porque a tecnologia é tão rápida que a gente se desatualiza tão rápido também, mas nós temos um grupo de profissionais atuando no mercado que faz com que a gente supere um pouco essas demandas não atendidas por conta de tecnologia, porque nem sempre o dinheiro dá para tudo, né? Nós sabemos disso. Mas o bom é que a gente tem boas escolas de comunicação, não só a UFS, também tem universidades particulares com qualidade, e tem bons profissionais no mercado. Eu acho que a reflexão é que nós estamos bem. Como diria, nós estamos bem na foto. Eu gosto dessa possibilidade. Mesmo sendo um estado tão pequeno, a gente tem uma cobertura comunicativa bem equilibrada, né? E é uma pergunta importante, uma reflexão importante sobre isso. Daí, professor Milson Braga, muito obrigado, viu, pela participação do senhor. Sempre muito bom, viu? E vamos trazê-lo outras vezes, viu? Esse tema é um tema empolgante, viu? Necessário. Agradeço. Muito bom tê-lo conosco, viu? Sempre à disposição do senhor. Eu agradeço e fico à disposição. Vocês têm o meu contato, sempre que precisarem, estamos à disposição. É só chamar que a universidade, o departamento de comunicação tem muito gosto em colaborar com o Estado, com a rádio, e, sobretudo, com a população, né? É importante dizer para a população o que é que a universidade tem feito e como é que a gente tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Estamos à disposição sempre. É isso aí. Então, um abraço, professor Milson Braga.